De volta com 70 minutos, aqui comigo, o jornalista Arimatea Carvalho, editor executivo do Jornal Meio Norte. Você que já estava conosco desde o início do jornal, sabe que o nosso convidado é Alisson Pego, superintendente da Conab no Piauí. Por que a gente trouxe o superintendente da Conab? A gente teve uma estiagem absurda, histórica, no sentido de ser bastante ruim para a produção de comida. A gente vai ter um problema sério esse ano com produção de comida, porque os plantios estão devastados, os nossos animais, né, as nossas plantações, e a gente já tem uma safra comprometida. A Conab, entre algumas atividades que está fazendo no sentido de conter esse efeito da seca, já está distribuindo grãos. E os prefeitos estão vindo às carradas na capital, dos 224 prefeitos, inclusive, a gente vai saber dele qual a situação que é mais grave, vindo pegar esses grãos. Mas essa é uma das frentes que a Conab faz para lidar com esse problema, que é seríssimo mais do que em anos anteriores, não é, superintendente? Boa noite, bem-vindo aos 70 Minutos. Boa noite, bem-vindo, boa noite a todos aqui presentes. Bem, na verdade, a ação da Conab, ela iniciou no período do ano de 2012, onde começou a estiagem, na verdade, né? No período de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, intensificamos aí várias ações no sentido a tentar salvar o nosso rebanho, né, de gado bovino, de ovino, caprino, no todo o nosso semiárido, e posteriormente se alongou por todo o estado. E temos até boa notícia, né? Tivemos reunido segunda-feira no Palácio Karnak com o governador do estado, onde foi divulgado que a perca do rebanho foi de apenas 3,5%. Tá? Então, pouco mais de que 60 mil Não cabeças. É o que se imaginava. Exatamente. A ação da Conab, em parceria com o governo do estado, deu certo. Então, isso é importante frisar, que foi uma ação enérgica, né, encampada aí pelos funcionários da Conab. E aqui eu parabenizo todos os colaboradores da Conab, os apoiadores da Emater, da própria Secretaria de Desenvolvimento Rural. E nós fizemos com que esse grão, né, essa ração animal chegasse a contento, né, na região mais atingida, que foi o semiárido. Com apoio, nós entendemos aí que as nossas unidades armazenadoras eram poucas, né? Temos apenas 4 no estado todo. Muito pouco. Temos em Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano, e entendíamos naquele momento que precisaríamos ampliar. Tá? Então, com o apoio do governo do estado, ampliamos para Oeiras, Paulistana, São Raimundo Nonato e Corrente, e colocamos imediatamente esse grão à disposição dessa população mais atingida, né, pela estiagem naquele momento. Graças a Deus conseguimos atingir naquele momento. Isso em 2012. Em 2012, aquele objetivo, né? E concluímos agora essa primeira etapa desse primeiro bimestre, né, em 2013, porque há uma consequência, as chuvas não aconteceram dentro da sua normalidade, houve um processo aí de não ter pasto para os animais, e a gente continuou atendendo na sua emergencialidade por questões, inclusive, portaria interministerial autorizada pela própria Presidência da República, né, que nós assim o fizéssemos. Arimatea, boa noite. Boa noite. Aqui no médio Piauí, aqui na região centro-norte, um saco de milho é vendido a R$60. A Conab disponibiliza, se não me engano, a R$18, acho que o saco. Isso. Quer dizer, completamente viável para o lavrador, sobretudo o pequeno e o médio, que não teriam como comprar essa ração da iniciativa privada. Mas eu já ouvi de produtores, pequenos produtores, uma reclamação em relação à quantidade disponibilizada para cada produtor. Gostaria que o senhor dissesse se há uma luz no fim do túnel para a ampliação desse número. Primeiro, a gente tem que contar uma historinha bem básica, né? Esse programa de venda de milho subsidiado, ele já existia há mais de 20 anos dentro do nosso estado. E apenas não foi discutido, foi abandonado não só pelo estado do Piauí, mas por todos os estados da federação e principalmente do Nordeste. Então, o desabastecimento, ele é generalizado para o Nordeste. E nós trabalhamos esses 20 anos com um pouco mais do que 1.500 cadastrados, né? E de 2012 para o início de 2013, nós já chegamos a 25 mil cadastrados. Então, pulou de 1.500 para 25 mil. Então, isso realmente nós estamos atendendo com o mesmo número de pessoal, com a mesma capacidade de armazenagem, com a mesma capacidade de emissão de documento fiscal. Então, não tinha como a gente planejar esse atendimento que todo mundo ficasse, inclusive, satisfeito. Há essa deficiência da questão do agendamento, há essa deficiência do racionamento, porque é interessante eu atender 100 mil do que só 10, se eu for atender cada um dentro da sua cota de consumo per capita animal. Hoje, qual é o animal. tempo de espera desde o momento
em que o agricultor finaliza todo o processo burocrático, de espera para o recebimento do grão? Esse processo ele demora em torno aí de 2 a 3 meses. 3 meses. Muito tempo, não, superintendente? Muito tempo, mas por Dá para conta morrer de fome. Mas por conta disso, há uma luz no fim do túnel, como você contou aqui. Nós já estamos providenciando, tá, junto ao governo do estado, a abertura de mais 6 polos de venda, que isso irá descentralizar, né, o atendimento, porque o que acontece? Aqui em Teresina, nós atendemos a mais de 70 municípios e todo mundo querendo ser atendido hoje. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos abrir um polo em Esperantina, em Campo Maior, em Simplício Mendes, outro polo que vai ser aberto também, nós estamos estudando abrir em São João do Piauí e, se eu não me engano, São Pedro do Piauí. Só complementando a pergunta, para abrir esses polos, vocês estão trabalhando em parceria com a iniciativa privada, porque acho que não há tempo hábil de construir esses grandes armazéns. Vocês Como é que vai ser feito? certificam de que forma esses armazéns? Olha, na verdade, o que acontece? Quando eu assumi a Conab em 2009, nós colocamos uma ideia, uma proposta para o governo à época, né? Onde a gente indicava, né, uma sinalização de reestruturar aquela antiga rede de armazéns da Cibrazen. Certo. E até o momento, essa é a ideia que está sendo aflorada, né? Junto com o governo do estado, o governo vai recuperar De esses 2009 prédios. até agora, você não conseguiu avançar nessa ideia? Exatamente, mas agora, graças a Deus, com o processo emergencial, a gente viu que a gente estava certo nessa política de abastecimento, da noção que a gente tem, porque nós somos analistas de mercado e a gente entende o que pode assegurar, né, dar segurança para quem vai criar e principalmente na inflação dos alimentos também. Isso é muito importante. Então, junto com o governo do estado e precisando aí de uma conscientização dos prefeitos dos municípios do qual a gente vai escolher a abertura desses prédios, é interessante que haja essa comunhão, essa participação de todos para que a gente abra o mais rápido possível esses prédios. Considerando também que a gente tem um problema de distribuição dentro do próprio estado terrível. As nossas linhas férreas estão obsoletas, elas precisam ser recuperadas até para ser usada para essa questão da distribuição dentro desse esquema que o senhor cita. Isso. Veja só, hoje nós temos o milho hoje armazenado no Mato Grosso. Né? Só que hoje encontramos uma grande deficiência de oferta de transporte rodoviário. Né? Então, hoje nós estamos no pico da safra do Mato Grosso do Sul, Goiás. Eles estão, inclusive, exigindo um maior número de caminhões para exportar esse produto, até porque eles não têm armazém suficiente para essa super safra que foi produzida no país, que está sendo produzida e colhida no país. E isso diminui o fluxo de caminhões para o Nordeste. E aí nós estamos sendo atingidos. Inclusive, aqui em Teresina, nós estamos há 2 semanas sem embarcar milho lá no Mato Grosso para vir para cá. Então, tomamos outra decisão. Qual é? Nós, inclusive, lançamos um leilão hoje, essa notícia é fresquinha, para comprar 50 mil toneladas para o Nordeste, né, onde o Piauí também foi contemplado, onde a gente decidiu fazer um leilão para comprar esse milho, tá? E quem vender esse milho tem que entregar no local de entrega dito por nós, que são nossas unidades. Então, o que acontecia antes? A Conab comprava o milho, deixava armazenado, fazia uma licitação para transporte e aí depois que fazia essa remoção. Então agora é bem mais ágil. Quem vender tem de entregar. Até porque essas frotas de caminhões estão todas voltadas para escoar a soja para o Porto de Santos, para embarcar para a China e para os mercados maiores. Né? É uma prioridade. Como é que estão os nossos reservatórios, de água? Olha, tivemos também na segunda-feira com o Denox, né, no Palácio Candá, que é uma questão assim, acendeu a luz amarela, né, vamos dizer assim. Estão cerca de, quase que todos estão cerca de 50% da sua capacidade, né, alguns pouco mais, né, e outros preocupantes, como é na região de Paulistana. Né? Então a gente vai aguardar o monitoramento com a regularidade das chuvas que possam estar. Uma última pergunta em relação à distribuição de cestas básicas. Como está esse programa? Vocês têm também a distribuição, além de grãos, também distribuição de cestas. De que forma isso está sendo realizado? Olha, na verdade, o Programa de Distribuição de Cesta Básica, ele é um programa hoje consolidado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, né? Onde ele busca ajudar projetos sociais e grupos sociais que estão em processo de discussão. Tá? No caso, os acampados da reforma agrária que não têm ainda sua regularização ou sua efetivação dos seus projetos. Então, o foco é esse. No caso de vocês adquirem alimentos do programa de
agricultura familiar para ser distribuído para famílias carentes nessa condição de seca, é isso? Também, não só na condição de seca, mas é um processo de mudança cultural. Queria nós estar, inclusive, mais tempo para falar desse programa, né? Onde a gente, inclusive, muda a cultura do povo piauiense, que a gente compra de associações ou cooperativas de agricultores familiares, tá? Compramos dentro de um período onde eles indicam um processo produtivo da região e dentro da diversidade climática da região. Vamos dizer o seguinte, pessoal de Bela Vista do Piauí, não tem água suficiente, mas tem os ubunzeiros que podem ser aproveitados, feito a geleia, feito o doce e vendido com a Conab o ano todo. E esse produto é doado para instituições carentes, como a PAI, creche, casas paroquiais e outros CRAS. Entendeu? Para encerrar, de fato, os recursos federais anunciados para convivência, combater a seca ou essa situação ruim, chegou alguma coisa? Algum centavo? Chegou sim, chegou. Na verdade, foi ampliado, inclusive, a questão do seguro-safra. Nós já recebemos quanto desses recursos? Olha, não sei te dizer o quantitativo de recurso, o volume de dinheiro envolvido, tá? Mas chegou dentro da capacidade de permitir que as pessoas não passem fome, tá? No caso do Bolsa Família, do Seguro-Safra e de outras ajudas do governo federal, e que hoje, nossa preocupação hoje é com o rebanho, graças a Deus. Superintendente, você vai voltar aqui outras vezes, porque é um assunto que não se esgota, não é, Arimatea? Até porque a situação tende a piorar. E a previsão é de agravamento desse período aí de estiagem. Exatamente. Né? A gente vai estar trazendo ele aqui, ou indo até a Conab, mostrar esse trabalho. Acho que as pessoas necessitam de informação nessa área, porque é até uma questão de sobrevivência em todos os sentidos. Vamos à frase do dia, o senhor continua conosco. É do prefeito de Bom Jesus, Marcos Elvas. Tivemos de decretar emergência. Tem a ver com o que a gente está falando, Arimatea? Tem tudo a ver. Olha, pela primeira vez em 10 anos, o prefeito de Bom Jesus, a prefeitura de Bom Jesus, melhor dizendo, decreta estado de emergência. As perdas da safra em Bom Jesus foram drásticas. Para que o telespectador tenha uma noção, 95% da safra de arroz foram perdidos, 90% da safra de milho e 70% da safra de soja. E a previsão é de mais seca. Absurdo. A imagem do dia qual é, Arimatea? Vamos dar uma olhada aí. Vamos lá, um caixa eletrônico do Banco do Brasil arrombado, sendo relativamente comum nos últimos meses. Para evitar novos arrombamentos, o Banco do Brasil anunciou o seguinte: vai reduzir a quantidade de dinheiro nesses caixas no período noturno. As Relações Públicas do Banco do Brasil no Piauí anunciou isso hoje à tarde. É uma medida para evitar que os arrombamentos aconteçam, já que tendo menos dinheiro, em tese, os arrombadores deixam de ter os caixas como os alvos. Dificulta a vida do cliente para dificultar a vida do Pois é, eu inclusive questionei isso, se não vai faltar dinheiro em alguns caixas eletrônicos. Mas segundo a instituição, apesar dessa redução de até 70%, vai haver dinheiro para pequenos saques. Eles devem ter um levantamento, né, de quanto até porque à noite o saque realmente tem um valor reduzido. Tendo dinheiro limitado. Ou não, é um perigo você entrar no caixa eletrônico. O perigo é que os arrombamentos agora aconteçam durante o dia, inclusive fazendo vítimas. Tem uma migração, não dá ideia. Tem uma migração, exatamente. Um destaque do Jornal Meio Norte de amanhã. Bem, uma boa notícia para a economia de Teresina. A gente falou aqui de tantas notícias ruins, né? A indústria de latas Kral confirmou para o prefeito Tucano Firmino Filho que vai inaugurar uma indústria, uma unidade aqui na capital. O investimento, Maia, é de 200 milhões de reais. Tomara que não seja como a Suzano, que veio e depois foi. Né? A indústria Kral já se comprometeu com o prefeito. Obrigada, Arimatea. Obrigada, superintendente.